Você deve se lembrar do caso do piloto preso em São Paulo acusado de abusar de menores, não é? A gente já falou sobre ele aqui no canal, a prisão no aeroporto, a vida dupla, as primeiras denúncias. Só que agora surgiram algumas atualizações e eu preciso te dizer, né? O que foi revelado nas matérias aí do Fantástico e do Domingo Espetacular deixa claro que esse caso é muito pior do que parecia no começo. A gente não está falando apenas de um homem que cometia abusos escondido. A gente está falando de um método, de uma estrutura, de uma possível rede. E quanto mais detalhes aparecem, mais difícil fica acreditar que isso ficou invisível por tanto tempo. A prisão aconteceu dentro do aeroporto de Congonhas, momentos antes de um voo, mas aquilo foi só o início do que ainda estava por vir. Pede para acionar o piloto de emergência que ele está sendo preso, tá? Nessa história, o piloto não é uma figura protetora. Nessa história, você também vai ver uma avó que não fez aquilo que se espera de avós: amparar netos. A imagem é forte. Um comandante experiente, 62 anos, décadas de carreira, sendo retirado da rotina de trabalho para responder por algo que ninguém imaginava, ou talvez ninguém queria imaginar. Porque o que as novas reportagens mostram é que ele não agia de forma impulsiva, ele tinha um padrão. Segundo as investigações detalhadas nas matérias, o piloto ele não escolhia as vítimas aleatoriamente, ele se aproximava de famílias em situação de vulnerabilidade, oferecia ajuda financeira, comprava coisas para casa, pagava contas, se apresentava como alguém disposto a estender a mão. As famílias normalmente estavam precisando de dinheiro, de ajuda financeira. E aí ele se aproximava oferecendo presentes, demonstrando ser um grande amigo, uma pessoa que poderia ajudar. Ele era o tio bonzinho, né? Educado, gentil, bem empregado, aquele tipo de pessoa que dificilmente levanta suspeita. Nossa, como uma pessoa amigável, uma pessoa gentil, educada, né? Que queria ajudar o próximo. Só que, segundo as vítimas, essa aproximação era apenas o primeiro passo. Depois vinha o isolamento, o acesso às menores e então a manipulação. As reportagens revelam que ele utilizava adolescentes que já estavam sendo exploradas para alcançar outras, criando assim uma verdadeira rede de exploração sexual infantil, inclusive muito parecido com o que o próprio Epstein fazia, né? Nesse caso aí que está repercutindo bastante. Então isso acaba mudando completamente a dimensão da história. Ele usava outras crianças para conseguir mais crianças. E quando surgia qualquer risco de exposição, vinham as ameaças. Segundo relatos, ele utilizava fotos e vídeos como forma de chantagem. Que ele estava chantageando ela com essas fotos. Ele chantageava ela, me ameaçando, né? Se contasse, iria me matar. O que também chama a atenção nas atualizações é o tempo, né? De acordo com a investigação, há indícios de que os abusos aconteciam há pelo menos 5 anos. E ele tá fazendo isso desde quando? A gente tem informações na investigação de pelo menos 5 anos. 5 anos, né? Trabalhando normalmente, pilotando aviões, morando em condomínio de luxo lá em Guararema. Estamos em Guararema, interior de São Paulo. Sérgio morava em um condomínio de luxo. O local foi alvo de busca e apreensão. As matérias também detalham como os encontros aconteciam, principalmente em motéis e dentro do carro, muitas vezes durante a madrugada, quando ele alegava estar indo trabalhar. A rotina era quase cirúrgica. Segundo as autoridades, ele demonstrava segurança de que jamais seria descoberto. E talvez esse seja o ponto mais assustador. Ele acreditava que as vítimas não denunciariam, que as famílias não suspeitariam, que a sua imagem pública era forte o suficiente para protegê-lo, mas aí surge outro elemento ainda mais perturbador, a participação de adultos próximos, né? A avó das netas aí, por exemplo, segundo a investigação, teria permitido os encontros em troca de dinheiro. Ela recebia valores para autorizar que as netas fossem exploradas, que fossem abusadas sexualmente. Além disso, outra mulher foi presa suspeita de armazenar material envolvendo menores, ou seja, não se trata apenas de um indivíduo isolado. A própria delegada aponta a possibilidade de ramificações. Essa rede de pedofilia pode ser ainda maior na sua visão? É maior. Nós estamos pedindo agora a degravação do telefone dele, vamos encontrar outras pessoas, outras ramificações. E é aqui que o caso deixa de ser apenas chocante e passa a ser estruturalmente preocupante, né? Porque segundo uma das mães entrevistadas, houve tentativas anteriores de denúncia que não foram levadas a sério.
As pessoas não deram crédito pro que a gente estava falando. Quem não deu crédito? Os próprios familiares, nós tentamos através de pessoas que combatem esse tipo de coisa. A gente não obteve resposta. Então pensa nisso. Se alguém tivesse escutado antes, quantas vítimas poderiam ter sido poupadas, né? Segundo a polícia, até o momento, 6 vítimas foram identificadas, mas há indícios de que esse número possa ser bem maior. Nesse momento, temos identificadas 6 vítimas. E com a mobilidade que a profissão dele permitia, existe a possibilidade de casos em outros estados. A companhia aérea informou que colaborou com a investigação, demitiu o piloto. A advogada afirmou que o caso corre sob segredo de justiça, mas as atualizações deixam claro que a investigação ainda está longe de terminar. Quando o caso veio à tona, muita gente ficou chocada, mas as novas informações mostram algo ainda mais incômodo, né? Ele não era um estranho à margem da sociedade, era um homem bem integrado, né, respeitado, com carreira consolidada. Isso acaba desmontando aquela ideia confortável de que dá para perceber, né? Na real, não tem como. Muitas vezes o abusador constrói uma reputação justamente para se proteger. Segundo especialistas ouvidos nas matérias, há um padrão em crimes assim: aproximação, criação de confiança, dependência e depois controle. Bate muito com o perfil de abusadores. Quase 70% dos casos são praticados por gente da família ou por alguém do círculo de confiança. E assim, essa mãe descobriu que violência não tem profissão, não tem cara, não tem classe social. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, porque o perigo nem sempre está distante. Às vezes ele é bem recebido dentro de casa. O caso segue em investigação, outras possíveis vítimas podem surgir, outras conexões podem ser reveladas, mas uma coisa já ficou claro: esse não era apenas um homem com desvios escondidos, era alguém que estruturou uma dinâmica de exploração por anos. E se algo que esse caso reforça é a importância de levar as denúncias a sérios, de ouvir, de investigar, mesmo quando parece improvável. Porque muitas vezes o que parece impossível é justamente o que está acontecendo debaixo do nosso nariz. E talvez essa seja a atualização mais importante de todas, né? A máscara caiu, mas ainda há muito para ser revelado. A gente trouxe um caso recente aqui falando da brasileira que foi explorada pelo Jeffrey Epstein quando ela foi morar fora e tinha ali apenas 13, 14 anos e foi convidada por uma amiguinha, né, que conhecia ali o Epstein, a ir na casa dele e ganhar um dinheiro ali para fazer massagem, consequentemente acabar sendo explorada sexualmente depois, sendo abusada. E o que me surpreendeu de muitos comentários aqui falando que ela também estava tirando vantagem, ela não é vítima, ela estava ganhando dinheiro. Cara, é impressionante esse tipo de pensamento, porque você imagina uma menina de 13, 14 anos extremamente vulnerável socialmente, financeiramente, sendo explorada por pessoas poderosas, pessoas extremamente ricas, bilionárias, né, a troco de um valor ali que pro cara, né, pro bilionário, não é nada, né? Era ali $200, $300, para poder cometer abusos com essa menina, e ela se sentia inclusive abusada, mas até por estar em outro país, até por estar lidando com uma pessoa extremamente poderosa, ela não tinha nem condições de tentar denunciar, nem conseguia, se sente impotente muitas vezes, né? E você justificar isso porque ela recebia $200, $300 e que ela estava gostando de ser abusada por um velho bilionário é de uma frieza, sabe? De uma insensibilidade que eu não tenho nem como descrever aqui, cara. Então, se você pensa assim, tenta rever um pouquinho dos seus conceitos. Pensa se fosse a sua irmã, se você estivesse numa situação extremamente vulnerável, a sua irmã, a sua mãe, né? Ali criança, 12, 13 anos de idade, numa situação de pobreza extrema, e aparecesse um bilionário oferecendo ali 200, 300 reais para poder conseguir abusar dessa criança que muitas vezes não tem o que comer, e essa criança acaba aceitando por conta dessa vulnerabilidade que ela tá, você querer justificar que essa criança aceitou e que ela tava gostando de receber esse dinheiro, cara, olha, eu sinto muito você que pensa assim, tá? Sinto muito mesmo, mas pra mim é intragável esse tipo de pensamento, cara, justificar só porque essa
criança, de novo, né, essa criança sendo explorada estava recebendo um valor, sabe? Chega a ser tão absurdo quanto você justificar, por exemplo, uma exploração de trabalho análogo à escravidão, por exemplo, porque aquela pessoa ela estava recebendo água e comida para poder trabalhar, sabe? É um negócio absurdo. Essas pessoas estavam sendo, essas crianças, né, estavam sendo exploradas, abusadas, e é isso que você tem que se atentar, não ao valor de 200, 300 reais que essa criança estava recebendo, tá? Pelo amor de Deus, se você pensa dessa maneira, cara, vamos tentar colocar a mãozinha na consciência ali e tentar entender se fosse ali a sua mãe, a sua filha, a sua irmã que tivesse numa situação de extrema pobreza, acontecesse isso, será que você ia falar que a culpa é dela? Bom, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso também, né? Até o próximo vídeo. Tchau.